Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia para meditação nas Escrituras. Glória a Deus! Glória a Deus que se revela por meio da sua palavra, por meio da criação, por meio de seus filhos. Glória a Deus que está o tempo todo se revelando. Bem que não está longe de cada um de nós, ainda que nós tateando possamos encontrá-lo. Para isso ele nos criou, para que buscássemos a Deus. Seja bem-vinda, Marília! Que bom ter você aqui comigo. Olha aqui a primeira a entrar, que Deus abençoa, viu? Que Deus possa fazer prosperá-la em todos os seus caminhos. Hoje nós estamos meditando no livro de Jó e é o último dia da leitura de Jó. Jó 40, 41 e 42. Glória a Deus! Não porque, tava ruim, não, mas é muito gostoso a sensação de terminar, né? A Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo das coisas. Gente, começar, muita gente começa. Mas terminar precisa de disciplina, de coragem, de perseverança. Então, toda vez que a gente termina uma coisa, a sensação de estar completo é muito bom, muito bom. Mais um livro, né? Já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. 18? Eu acredito que nós já lemos 18 livros, né? E nós vamos entrar no livro de Salmos. Glória a Deus. Eu para decorar os livros, gente, eu tive que aprender a musiquinha, mesmo tendo nascido no Evangelho. Eu tive que decorar a musiquinha. Então, deixa eu só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso, 18 livros para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, minha amada, estou amando os estudos. Glória a Deus, irmã Marília. Estou aprendendo a cada dia mais. Deus continue te usando como canal de bênçãos para a nossa vida. Amém, que assim seja, para a glória do Senhor. Vamos meditar então? Nós lemos o capítulo 40. Deus está falando com Jó, né? O capítulo 38 e 39, Deus está revelando-se para Jó. Lembrando que Deus não revela para Jó a resposta para as perguntas que ele fez. Não de maneira clara. Jó, vou te explicar o seu sofrimento. Deixa eu te responder do jeitinho que você perguntou. Mas Deus vai revelar a sua própria natureza. Então Deus, ele vai revelar para Jó quem ele é, não Jó. O próprio Deus. Eu vou te revelar quem eu sou. Eu vou te revelar a minha magnificência. Eu vou revelar a minha magnitude. Eu vou revelar a minha grandeza, a grandeza do meu poder, como ele é glorioso, como ele é perfeito, como ele é imutável. Eu vou te revelar quem eu sou. E todas as vezes que nós temos uma revelação de quem Deus é, nós entendemos quem nós somos. Vocês lembram de Pedro? A Bíblia diz que Pedro teve aquele insight, aquela revelação, aquilo que veio do alto. Quem és tu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No momento em que Pedro recebe a revelação de quem Jesus é, Jesus revela para Pedro quem ele é. E aí Pedro diz, e Jesus diz para Pedro, e você? Quanto a você te digo, tu és pedra. E sobre esta pedra, e aí fala de si mesmo, né? Jesus falando de si mesmo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então toda a revelação de quem Deus é, nos revela quem nós somos. E isso é muito importante. Não dá para saber quem nós somos sem antes descobrir quem Deus é. Por isso que Deus vai se revelar a Jó, através do seu poder, da sua sabedoria, da sua magnificência. Ainda estou recuperando da tosse, mas já estou bem melhor, para a honra e glória do Senhor. Deus se revelou no capítulo 38, se revelou no capítulo 39, então Deus disse a Jó no capítulo 40, ainda quer discutir com o Todo-Poderoso, Jó? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? E aí, Jó vai responder ao Senhor pela primeira vez, e ele vai falar assim, eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão, já falei demais, não tenho mais nada a dizer. Cristina, seja bem-vinda. Irmã Nilde, sejam bem-vindas. Que Deus abençoe vocês. Estamos meditando hoje, mais um dia. Glória a Deus, gente. Mais um dia que a misericórdia do Senhor se renovou. Mais um dia que nós podemos ter acesso a Deus. Muito mais do que uma religião, muito mais do que ouvir falar. Nós temos acesso
a pessoa de Deus nesse dia. Por isso que nós temos que nos regozijar, apesar das circunstâncias. Que tem dia que a gente só quer chorar, fala a verdade. Mas hoje eu quero trazer alegria, esperança aos nossos corações, dizendo: podemos encontrar Deus no meio da tempestade. E essa deveria ser a nosso principal motivo de alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor, amém? Então Jó, na primeira resposta que ele tem de Deus é: eu não sou nada, portanto me calarei. Eu sou vil, sou nada. Todas as vezes que nós temos uma revelação de quem Deus é, nós vemos quem nós somos. Então quando Jó viu a grandiosidade de Deus, ele também viu a sua pequenez. Lembrando que Deus nunca quis diminuir Jó para que Jó se rendesse à sua soberania. Deus apenas quer mostrar para Jó quem ele é. A maneira como Deus está no controle de todas as coisas. A maneira como ele é soberano. Ele está acima da tempestade, acima da circunstância. Jó, você não entende, porque você é pequeno. Você não pode intervir, porque você é só um ser humano. Mas eu, que estou aqui te respondendo pessoalmente, porque me importo, eu estou no controle de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Até tirei uns prints aqui que eu estava vendo alguns comentários que eu quero falar com vocês. Vou deixar aqui no inicinho. Pera aí, gente. Ok. Tá, não é isso. Achei. Quais são os resultados de uma confrontação como essa? Arrependimento. A palavra abomino, que Jó vai falar no capítulo 42, eu me arrependo, é do 42? Ela vai significar assim, eu não sou nada. Ao ver Deus, Jó percebe quão insignificante ele realmente é. Ele quem? O Jó. Jó vê a si mesmo como Deus o vê, mas ele vai além da autodepreciação. Do que Jó se arrepende? De que pecados ele se arrepende? Dos pecados que os amigos dele acusou ele? Não. De reivindicar uma integridade... ele se arrepende das suas acusações presunçosas contra Deus. Especialmente do orgulho que essas acusações demonstraram. Mas tá bom, a gente vai chegar lá. Esse aqui é do 42. Ok, então, gente... O que Deus falou comigo quando eu estava lendo e pesquisando sobre esse texto? A intenção de Deus ao fazer Jó ver a Deus é muitas das vezes nos tirar desse lugar onde a gente só vê a nós mesmos. Vocês já perceberam como nós somos tão rápidos para analisar a nossa situação? O meu sofrimento, a minha dificuldade, as minhas circunstâncias. Deus faz um convite para Jó. Jó, para de olhar para si mesmo. Tem algo muito maior do que a sua vida. Tem algo muito maior do que você mesmo pode compreender. Eu tenho planos muito mais altos do que aqueles que você pode traçar. A Bíblia diz que Deus vai falar isso, Jó, não só para Jó, para todos nós. Porque eu pensei, os meus pensamentos a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar um fim, uma esperança. Os meus caminhos são muito mais altos que os seus. Bem-vinda, irmã Márcia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoa. Quanto tempo que eu não vejo você. Ontem eu te vi só de longe, né? Saudade da irmã, viu? Beijo. Deus nos faz um convite, Jó, pare de olhar para si mesmo e olha para mim. Olha para como eu sou grande, perfeito, imutável. Olha para o meu amor, olha para a minha soberania. Se tire desse lugar de porque eu não mereço, porque eu tô sofrendo, porque eu acho que não deveria ser assim, porque eu não entendo. E olha pra mim, Jó. Isso é muito lindo, gente. Esse livro de Jó nos convida a nos tirar desse lugar onde nós pensamos só em nós mesmos e nós compreendemos que Deus tem um caminho melhor. Que Deus, em sua eternidade, sabe o que é melhor. O evangelho não é sobre os sonhos da Lorena. Ai, minha vontade. Ai, como Deus vai me abençoar nessa terra. Não, não, não. O evangelho é sobre um Deus que tem um plano para cumprir na terra. Ele vai abençoar os seus. Ele já tem promessas de um futuro, de uma esperança. Ele tem promessas de algo muito maior que nós vamos experimentar, que hoje nós não conseguimos nem pensar. E agora o que nós vivemos não é sobre como Deus me abençoa na terra, é sobre como eu participo dos planos dele na terra. Eu sou mero participante, eu não sou protagonista. É isso que Deus falou comigo, gente. Obrigada, Espírito Santo. Que ele nos faz lembrar. Eu não sou protagonista. Jó,
você não é o protagonista aqui. Por isso que Deus não pegou Jó, colocou ele no colo e falou, vem aqui, deixa eu te ensinar, meu filho. Você tá sofrendo, porque eu te falei assim, ô Satanás, ele não vai se render, e você não se rendeu. Deus vai falar com Jó, eu vou te contar quem eu sou, Jó. Você conhece o Behemoth, que algumas traduções vai traduzir como o hipopótamo? Você conhece o Leviatã, que outras traduções vão traduzir como crocodilo? Você conhece as criaturas mais potentes, as criaturas mais... elas não podem ser dominadas. Ninguém pode adestrar nenhuma dessas criaturas, mas eu, o Todo-Poderoso, domino sobre todas as criaturas. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu domino sobre as tempestades, sobre os fenômenos naturais. Por que Deus está levando Jó a olhar para ele? Para que Jó se tire desse lugar, onde ele é o protagonista, e entenda que Deus é o protagonista. Gente, nós precisamos entender isso para que a nossa vida flua. Muitas das vezes o evangelho gira em torno de nós. O meu ministério, eu espero que Deus me abençoe, que Deus faça meu nome soprar, que Deus me faça próspero, porque eu tenho que ficar rico, os meus inimigos me aplaudir de pé. Você não é o protagonista. Deus é o protagonista. Essa é a grande verdade que Jó vai entender quando Deus se revela para ele. Ele diz, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou nada. Cobrirei a minha boca com a mão. Já falei demais, não tenho mais nada a dizer. Eu não tenho mais nada a dizer. Não é sobre mim. Nós temos esse grande problema desde a queda. Nós queremos ser como Deus, né? O que a serpente ofereceu para Eva? Ou se você comer daquela fruta, você não vai precisar que ninguém te ensine mais nada, porque vocês vão ser como Deus, vão ser conhecedores do bem e do mal. Então, nosso maior objetivo na Terra é pegar o nosso orgulho, o nosso ego e transformá-lo a ponto de não nos colocar em primeiro lugar, a ponto de não achar que a nossa vida gira em torno de nós mesmos, que o mundo gira em torno de nós mesmos e que a vontade de Deus tem que ser congruente aqui com a minha vontade. Nosso ego tem que ser transformado a ponto de a gente olhar para Jesus e dizer que eu diminua e o Senhor cresça, que seja feita a tua e não a minha vontade, que eu morra com Cristo para eu poder reviver com Ele. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Jesus. É sobre um povo que consegue colocar Deus acima dos seus próprios interesses. E Jesus deixou isso bem claro. Quem quer ser meu discípulo? Primeira coisa que precisa fazer, abra mão de tudo que possui. Não é que você vai, agora eu vou vender minha casa, meus trem, dar tudo pros pobres, agora eu vou viver nu na rua. Não. Não deixe que as coisas que você possui, que nem a sua própria vida, tenha primazia no seu coração. Que o seu coração, em primeiro lugar, reine Deus. Se Deus reinar no seu coração em primeiro lugar, então você entendeu o que é o Evangelho. E quando Deus reina no nosso coração, Ele vai nos pedir coisas que nós não entendemos. Nós não entendemos, vão parecer prejuízo para a nossa vida, mas precisamos não entender, confiar. Precisamos confiar. Amém? Então, Deus continua desafiando Jó e, como eu disse, ele vai citar duas criaturas. O Behemoth, que pode ser traduzido em algumas traduções, vai ser traduzido como hipopótamo. Algumas pessoas dizem que esse Behemoth pode simbolizar, pode se referir a um dinossauro que até nessa época não havia sido extinto. Eu pesquisei em vários comentários bíblicos, nenhum comentário fala nada de dinossauro. Então, quem sou eu para falar qualquer coisa? Aqui está escrito que é um hipopótamo. Nos comentários bíblicos vai dizer que esse animal, ele é um animal muito forte, que é um hipopótamo que anda nas águas africanas. Eu não sei qual é, mas o que é esse hipopótamo? O outro, por exemplo, o Leviatã, tem uma mitologia cananeia que entende o Leviatã, que conhece o Leviatã como um monstro de 7 cabeças que habita nos mares, né? Então, um monstro marinho. Mas aqui a gente vai entender, e nos comentários bíblicos todos vão falar a mesma coisa, que é até traduzido como crocodilo. Não sei qual que é, gente. Outras pessoas vão levar para o contexto espiritual. O Leviatã é um demônio ou um principado. O Behemoth também é um demônio de caos, de conflito. Eu não sei dizer. Eu não tenho credibilidade para falar sobre isso. Eu entendo que a Bíblia muitas das vezes se refere a poderes naturais e também tem esse entendimento de poderes
espirituais, como por exemplo quando se refere ao diabo, vai falar do rei o rei de Tiro. Enfim, não sei dizer exatamente o que Deus queria, qual criatura Deus você estava referindo. Não sei dizer no reino espiritual qual é, o que simboliza, mas vamos voltando entendendo o que Deus quer dizer para Jó. Eu sou soberano sobre toda a criação. Jó, você consegue capturar o crocodilo? Você consegue dominar um hipopótamo? Você consegue dominar criaturas que eu criei? Você consegue, Jó? Não consegue. Então, se você não consegue se posicionar diante de criaturas que eu criei, você poderia questionar o seu Criador? Se você não consegue ficar de pé, imóvel, e vencer uma criatura, você acha que poderia questionar e vencer o Criador? Então o que Deus está querendo dizer é: eu estou acima de toda a criação. Você é uma criatura, Jó, e você tem que confiar em mim. Você que não pode contra as coisas que eu criei, você também não pode se levantar contra mim em entendimento. Você não pode se equiparar a mim. Porque quando Jó ele questiona a justiça de Deus, tipo assim, o que Jó está querendo dizer é: se fosse eu no seu lugar, eu não faria isso. Jó questionou a retidão, Jó questionou a integridade de Deus, Jó questionou a justiça de Deus. Então, quando ele questiona a justiça de Deus, o governo de Deus, ele está se igualando a Deus, como se ele dissesse: se fosse eu no trono de Deus, eu faria diferente. E é por isso que Deus vai ficar perguntando para ele: você poderia fazer isso? Você poderia encostar a mão no Leviatã? Você seria capaz? Ele fala assim: olha, você é tão forte quanto Deus? Você é capaz de dominar? Somente o Criador é capaz de ameaçar o Behemoth. Então Deus está mostrando para Jó que ele não pode se igualar a Deus. Que Deus é soberano sobre toda criatura. E que ele está no controle. E que mesmo quando ele faz coisas que nós não entendemos, ele é Deus, ele continua sendo Deus. Nós nunca podemos questionar sua integridade, porque ele é Deus reto, é Deus justo e é Deus perfeito. Essa é a ideia que Deus quer trazer para Jó. A ideia de que um Deus que domina sobre a criatura não pode ser questionado por nenhuma delas. Amém? E aí, gente, ele diz, olha esse versículo. Quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Olha o que Deus está falando. Por acaso algum ser humano me deu algo que eu tenho que retribuir? Porque tudo que tem debaixo no céu me pertence. Deus está falando, tudo é meu. Tudo é meu. E aí ele vai falar, né, do Leviatã, vai continuar falando do Leviatã e vai terminar o capítulo 41 dizendo assim, ó: de todas as criaturas, o Leviatã, é a mais imponente. É o rei de todos os animais selvagens. Aí Jó vai responder ao Senhor. Nós entramos no capítulo 42, que é o meu favorito do livro de Jó. Óbvio, né? Capítulo 42, Jó vai dizer: sei que tu podes todas as coisas e ninguém pode frustrar o seu plano. O que Deus quis revelar para Jó, Jó entendeu. Entendeu, Jó? Jó, quando eu decido fazer alguma coisa, ninguém pode frustrar. Ninguém pode me impedir. Jó estava naquela, por que Deus fez isso? Eu queria entender, eu queria uma audiência com Deus, eu queria que ele me respondesse, porque eu procuro Deus e não o acho. Aonde está Deus que me abandonou? Eu tô aqui, eu não tenho nenhum pecado, eu não mereço tudo isso, por que Deus fez isso? Agora Jó entendeu. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Eu bem sei que tudo podes fazer e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó está dizendo o seguinte: agora eu entendo. Ninguém pode impedir o Criador de fazer o que ele quer fazer. Ninguém pode questionar suas ações. Ninguém pode impedi-lo. Por quê? Porque ele é Deus acima de todas as coisas. E isso é muito lindo, gente. Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E aí Jó fala, sou eu. Eu sou esse ignorante.
Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim entender. Ele diz: disseste, ouça e eu falarei, e lhe farei algumas perguntas e você responderá. E aí Jó responde: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse, nessa versão minha diz isso. Eu leio na NVT. Nesse ano eu tô lendo na NVT. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Que lindo, gente. O encontro com Deus produz arrependimento. O encontro com Deus, o encontro pessoal com Deus, porque a Bíblia diz que Yahvé, ou Javé, ou Jeová, eu gosto de falar Yahvé, esse nome próprio de Deus que define a sua pessoa, que a gente tem que acrescentar as vogais porque não dá para pronunciar, né? São 4 letras, ele é impronunciável. Eu gosto de referir como Yahvé. Esse Deus pessoal se revela para Jó. E Jó entende quem ele é, sua soberania, seu poder incontestável. E não apenas isso, mas a sua pessoalidade. Um Deus que se importa a ponto de descer na terra para responder. Esse é o nosso Deus. Ele se importa tanto com a gente que ele fez com que o filho dele, Deus, homem, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, desça na terra para nos responder as nossas perguntas. Meu Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Eu deixei uma frase aqui sobre isso que eu achei incrível. Aqui. Meus ouvidos já tinham ouvido ao seu respeito. Isso indica que o conhecimento de Jó acerca de Deus era limitado demais. Era um conhecimento acadêmico. Quantas pessoas que conhecem a Deus só pela letra? Seus amigos, que é o que ele conhecia, e o ensinamento religioso. Então a gente entende o quê? Que o conhecimento que eles tinham de Deus era puramente acadêmico. Quantas pessoas que têm curso de teologia, curso disso, faz faculdade para estudar a Bíblia e tal. Mas quantas pessoas têm só o conhecimento da religião e não conhecem Deus de forma pessoal? Quantas pessoas conhecem Deus só de ouvir falar? É um conhecimento religioso, superficial. O que Jó conhecia era aquilo que os amigos dele falavam acerca de Deus. E os amigos também conheciam apenas de ouvir falar. Com base no que ele havia ouvido, ele tinha se empenhado na discussão especulativa a respeito da natureza de Deus. Mas agora, os seus próprios conceitos levaram ele... Aí fala que ele e os seus amigos, né, os conceitos que eles tinham de Deus acabaram levando ele a fazer acusações rebeldes contra Deus e blasfemas. Mas agora tudo mudou. Porque agora te veem os meus olhos. Jó não mais confia em uma verdade baseada em boatos. Ele foi confrontado por Deus pessoalmente. Um confronto com Deus muda tudo, gente. Eu me lembro aqui de Jacó. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e saiu manco da luta. Uma vez ouvi uma cantora, já falei isso aqui, né? Tamires Garcia, fala assim, ó: desconfie de quem não é manco. Porque toda pessoa que teve um encontro, um confronto pessoal com Deus, essa pessoa manca, ela é marcada pelo encontro com Deus, ela é marcada. Quando a gente sai desse lugar de eu conheço Deus só de ouvir falar e vai para esse lugar de profundidade, ele nos marca. O confronto de Deus com quem nós somos, com aquilo que nós acreditamos. Eu falo isso muito de mim, porque nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Mas há pouco tempo que eu estava verdadeiramente neles. Vocês entendem? Eu sempre tive na testa aqui no IBGE escrito evangélica. Mas tem poucos anos que eu verdadeiramente entrei no caminho de conhecimento pessoal de Deus. De intimidade com o meu Criador. Porque nós temos que sair desse lugar de conhecer a Deus só de ouvir falar. E entrar num lugar onde eu experimento, onde eu provo de Deus, onde eu o conheço, onde ele me confronta, eu vejo quem ele é e vejo quem eu sou, eu me arrependo, eu abomino a minha natureza carnal para que a minha natureza espiritual seja mais forte. Quando eu faço alguma coisa que eu sei que desagradei ao Pai, logo eu me arrependo, eu me volto para Ele. Porque eu não conheço Deus só por regras religiosas. Eu conheço Deus por quem Ele é. E meu coração agrada em agradá-lo. Meu Deus! Eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Ninguém pode frustrar os seus planos.
Conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu te conheço com meus próprios olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, gente, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte. Imagina os amigos de Jó vendo Deus falar tudo aquilo para Jó. Quem é você, Jó, para falar isso de mim? Que eu que domino o bermote, eu sou mais forte que o crocodilo, que o Leviatã. Imagina que enquanto os amigos ouviam Deus falar aquilo sobre Jó, eles pensavam, tá vendo? Nós falamos com ele quem ele pensa que ele é. Nós falamos com ele, né? E agora ele tá... Não é verdade? Parece-me até... Antes de ver o final do capítulo, parece até... Nossa, Deus, por que você fez isso? Por que o senhor tá falando isso de Jó? Meio que parece que ele tá indo junto com os amigos dele. Imagina Jó nessa circunstância. Nossa, verdadeiramente pequei. Imagina que ele, dentro de si, ele pensava, eu achei que Deus ia me honrar. Deus tá me humilhando na frente dos meus amigos. Agora que eles vão achar mesmo que eu tenho um pecado terrível. Jó precisava se arrepender, não porque ele tinha um pecado oculto, como os amigos dele achavam, né? Os amigos dele achavam que ele que ele tinha pecado uma coisa terrível, que ele era um perverso, um abusador, um pedófilo, um ladrão, e que ele não se arrependia publicamente daquilo que ele fez no secreto. Que ele não era reto e íntegro como ele dizia. E não era essa a verdade. Deus estava levando Jó a um arrependimento, não porque Jó tinha cometido um pecado terrível que merecesse todo o sofrimento. O problema de Jó é que ele duvidou da justiça e integridade de Deus. Era isso que Deus precisava fazer. E olha o que Deus coloca no meu coração agora. Às vezes a gente quer ser honrado diante das pessoas, mas Deus vai trabalhar sempre com os seus filhos primeiro. A gente pensa assim, Deus vai me honrar porque nisso que as pessoas estão me julgando, eles estão errados. Mas se Deus olha pra mim e ele vê que tem algo dentro de mim, ele não vai trabalhar primeiro com quem tá do lado de fora. Porque a Bíblia diz que o pai só disciplina o filho a quem ele ama. O pai não disciplina aquele que é bastardo. Se aquela pessoa não é disciplinada por Deus, é porque não é filho. Mas os filhos de Deus são disciplinados por ele. Né? Glória a Deus, porque ontem eu tô citando e hoje eu tô me sentindo tão bem. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que me dá cura e saúde. É o Senhor que me restaura toda a minha saúde. Eu te louvo, Jeová Rafá, Deus que me cura. Glória a Deus. Ontem eu lembrei que eu custei a fazer a live de tanta tosse. Vocês entendem? Deus vai tratar primeiro com os filhos, para depois tratar com os outros, com as pessoas ao nosso redor. Então, às vezes, parece que ao invés de nos honrar, Deus está piorando a situação, mas é porque Ele sabe que dentro de nós tem coisas a serem trabalhadas. Então, antes de trabalhar com os amigos de Jó, Deus trabalha com Jó. Jó, você pecou em quê? Em duvidar da minha integridade. Em duvidar da minha justiça. Você quis se igualar a mim, como se você governasse melhor do que eu. Por isso que eu te perguntei, onde que você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Onde você estava quando eu criei e estendi os céus? Agora que você se arrependeu, que você entendeu que você pecou nisso de achar que eu te abandonei, de achar que eu fui injusto, agora a gente vai trabalhar com seus amigos. Porque na minha cabeça, Deus podia ter honrado Jó primeiro. Na minha cabeça, que é limitada, que tem, né, inclinações carnais, que quer ser honrado diante das pessoas, na minha cabeça Deus tinha que ter honrado Jó primeiro, porque imagina enquanto Deus está lá disciplinando Jó, os amigos dele pensando, nossa, e nós tentamos avisar, né? Mas calma, Deus vai te disciplinar para depois te honrar. Uau! Deus vai nos disciplinar primeiro para depois nos honrar. Né? Porque a gente tem aquele senso de que é Deus que me justifica, que Deus sabe como é que meu coração é bom, que Deus sabe. Deixa Deus trabalhar naquilo que Ele sabe que você precisa ser trabalhado primeiro, para depois Ele te honrar naquilo que não precisa, naquilo que você já tá certo. Mas sempre tem alguma coisa que Deus vai trabalhar conosco primeiro, né? E aí, gente, depois que Jó se arrependeu na cinza, entendeu que ele falhou na sua concepção de Deus, quando a Bíblia diz assim, versículo 7, depois que o Senhor terminou de falar com Jó, ele disse a Elifaz de Temã, estou muito irado com você e com os seus 2 amigos. É engraçado que ele não falou estou irado com os amigos de Jó, né? Tô pensando nisso aqui agora. Deus não falou assim, agora eu vou falar com seus amigos. Ele disse, vou falar com Elifaz e os 2 amigos de Elifaz. Porque Deus sabe quem são os nossos verdadeiros amigos. E aí,
Ele disse assim, ó: estou muito irado. Por quê? Porque vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Olha como é que chegou a honra, gente. Glória a Deus. Quando chega a honra, o Senhor nos honra. Glória a Deus. Olha aqui, o meu servo Jó falou que era certo, mas vocês não. Olha isso. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros e levem os animais ao meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Gente, o que é isso? Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Olha Deus honrando Jó. Glória a Deus. Olha isso, gente, como que Deus honra Jó. Não vou tratar vocês como vocês merecem, embora vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Diante dos amigos, ele exalta Jó, porque aqueles que se humilham são exaltados. Então ele faz, Bildade e Zofar fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Meu Deus! Deixa eu parar aqui um pouquinho só para poder revelar Jesus. Maravilha, né, irmã Márcia? Meu Deus, gente. Vale a pena passar pelo trabalho de Deus, pelo processo. Vale a pena se humilhar diante da potente mão de Deus, porque no tempo dele, diz a palavra, ele nos exaltará. Vale a pena passar pelo processo de humilhação, de dor, de disciplina do Todo-Poderoso, porque diante daqueles que criticavam, ele nos honrará. Isso aqui... Esse texto que eu acabei de ler, ele nos revela Jesus. Por quê? Deus está revelando através da vida de Jó a oração intercessória que Jesus fez. Ele estava na cruz, pendurado. Ele foi criticado. Ele foi maltratado. E ele foi morto. E um pouco antes de entregar o seu espírito, a Bíblia diz que ele intercedeu. A Bíblia diz que ele orou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim como Jó orou por aqueles que o criticaram, que o criticou, né? Aqueles que estavam ali criticando Jó e falando que Jó era pecador, que Jó era isso, que Jó era aquilo. Jó orou por aqueles homens. E Jesus também orou. Sabe, irmãs que estão aqui online, aqueles que vão assistir depois, né, irmãos? Dona Leni, que assiste todos os dias. Beijo, Dona Leni, beijo, mamãe. Sabe que Deus nos ensina que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Orar por aqueles que nos criticam. Por quê? Estão falando mal de mim nas minhas costas, até na minha frente. Lorena, estão falando barbaridades ao meu respeito. Falaram de Jó também. Falaram que Jó era perverso, que o destino dele era no túmulo, que Deus estava fazendo tudo aquilo com ele porque ele era um vil pecador, que ele tinha que confessar esses pecados que ele não confessava, que todo mundo tá vendo que ele é pecador, assim, que ele é perverso, que ele não ajudou, que ele não fez por merecer. Falaram coisas terríveis de Jó. De Jesus, sabe o que falaram? Que ele era um endemoniado. Ele era tão endemoniado que ele trabalhava até pelos príncipes dos demônios. Era coisa assim, nível... endemoniado nível hard. Pregaram Jesus com 2 cravos aqui nos seus punhos. Pregaram Jesus numa cruz que não lhe pertencia, que estava asfixiando ele, porque enquanto ele foi pregado, foi deslocado ali, e o peso do corpo dele fez com que ele ficasse ali pendido, segurando tudo aqui nos pulmões. Ele estava sufocado. Perdeu todo o sangue do corpo dele por pessoas que não mereciam sua intercessão. Por mim e por você. Que é ótimo. A gente sempre critica os fariseus, os amigos que deixaram Jesus, mas ele fez isso tudo por mim e por você. Homens e mulheres pecadores. E intercedeu por nós. E aí ele diz: o que eu fiz, vocês devem fazer também. Orem por aqueles que os perseguem. Orem, não amaldiçoem, abençoem aqueles que vos perseguem, aqueles que vos amaldiçoam. Sabe, eu tenho isso comigo quando eu penso muito numa pessoa, que a pessoa tô tendo problema com a pessoa, logo eu entendo. Deus quer que eu ore por ela.
Sabe aquela pessoa que às vezes é uma pedra no seu sapato? Às vezes Deus permitiu ela ser uma pedrinha para que ela esteja sempre na sua mente, porque Deus sabe que ela precisa da tua intercessão. E todas as vezes que te incomoda uma coisa que ela fez, que te tristece uma ofensa dela, ore por ela. Sabe por quê? Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava por aqueles que tinham apontado o dedo na cara dele e falado coisas terríveis ao seu respeito. Será que nós conseguimos alcançar esse lugar? Hoje eu coloquei no meu Instagram um pouco sobre isso. Quando eu vi minha filha e meu filho brincando juntos, gente, meu coração enche de alegria. E que raiva, que tristeza, que dor que eu fico quando eles estão brigando. As pessoas que eu mais amo, brigando um com o outro. Deus me fez lembrar de Paulo falando aos Coríntios o seguinte: vocês têm causas um contra o outro e isso já demonstra uma completa perda. Segundo Coríntios 3, ele vai falar assim, ó, se vocês têm competição, contenda, inveja, já demonstra que são carnais, vocês não são espirituais. Quando eu tive aí, eu tive que dar leitinho para vocês, porque vocês não tinham capacidade de receber alimento sólido. E continua assim, porque vocês brigam um com o outro, tem competição, divisão entre si. Deus quer levantar uma igreja que não compete uma com a outra. Deus quer levantar, e quando eu falo uma com a outra, é um com o outro, não é um membro contra outro membro. Ah, você, irmão, é isso, você é aquilo. Nós precisamos, uma mão precisa da outra. Uma mão precisa da outra. Tenta descascar uma laranja com uma mão só. Tenta. Não dá. E ao invés de ficar discutindo uns com os outros, nós temos que chegar nesse lugar de maturidade. Te ofendeu? Te acusou? Te entristeceu? Ore. Senhor, eu oro pela vida daquela pessoa que tá me ofendendo, que tá virando a cara pra mim, que falou mal de mim. Eu não sei o porquê, mas tu sabe todas as coisas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor entregue para essa pessoa uma vida abundante. Eu não sei o que ela precisa, mas eu oro para que a vida dela seja restaurada, que ela tenha uma contemplação da tua bondade, que o Senhor se revele para ela. Eu oro para que o Senhor abençoe a casa dela, abençoe o casamento dela, abençoe os filhos dela. Eu oro sim, Senhor. Eu não sei porque ela está fazendo isso comigo, e talvez eu tenha errado. Se eu precisar pedir perdão, o Senhor me fala para eu ir lá o mais rápido possível, porque eu quero te agradar, Pai, acima do meu ego. E se, Senhor, eu não fiz nada e essa pessoa está vindo contra mim injustamente, como vieram contra o Senhor na cruz, eu oro por essa pessoa para que o Senhor abençoe a vida dela, não amaldiçoe. Eu oro para que o Senhor abençoe a casa dela, que o Senhor abençoe o ministério dela. Gente, não é fácil orar nesses momentos, não é fácil, não. Mas cura a nossa alma e tira toda a raiz de amargura, que a Bíblia diz que se não for tratado, contamina muitas pessoas e nos faz cair da graça de Deus. Então ore pelos seus acusadores. Jó estava orando pelos amigos quando Deus restaurou a vida de Jó. Isso é muito lindo, gente, isso é muito lindo. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto tinha antes. E aí os seus irmãos, irmãs, amigos de outros tempos vieram, festejaram com ele à mesa de sua casa. O consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. E o Senhor abençoou a vida de Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais do que na primeira. Eu já ouvi isso em algum lugar, tá, gente? É só um comentário. Uma vez eu ouvi em algum lugar que Jó, quando ele foi passar por tudo que ele passou, ele tinha 70 anos, porque depois ele recebeu o dobro de tudo. Então a Bíblia diz que ele viveu, depois de todas essas coisas, 140 anos, como se fosse assim: você vai viver 2 vezes tudo que você já viveu e vai ser a segunda parte da sua vida muito melhor do que a primeira. A Bíblia não fala quanto tempo, né? Mas a gente sabe de uma coisa: Deus é fiel. Deus é fiel. E sabe, gente, muitos servos de Deus não viveram uma restauração nessa vida, como Jó. Deus estava usando Jó como modelo de alguém que iria ser tentado e que não iria blasfemar, que não iria abandonar sua fé.
De fato, Jó foi assim. E Deus usa a história de Jó para provar para nós que Deus restaurará todas as coisas. Mas nem sempre a restauração completa da nossa vida vai ser na terra. Porque a Bíblia diz, a Bíblia nos dá a entender muitas histórias que nós vemos aqui que vão refletir na glória. Então, nós vamos viver uma restauração completa de Deus. Nós vamos viver restituição de tudo que nós perdemos. Mas tem pessoas que são crentes, homens e mulheres de Deus, que morreram de câncer e não foram restituídas à sua saúde. E isso não quer dizer que Deus não é fiel, que eles não eram homens de Deus. Deus de fato restituiu a saúde dessa pessoa, que hoje está com o Senhor, aguardando a vinda dele, um corpo transformado para viver uma vida plena e saudável. Deus permitiu que Jó vivesse a restauração como um sinal de que todos nós, crentes em Cristo Jesus, viveremos uma vida restaurada e participaremos com Ele na sua glória e ressurreição. Mas nem sempre vai ser na terra. A vida de Jó foi na terra, como um modelo para nós. Mas nem sempre a restauração completa vai ser na terra. Uma coisa nós sabemos, que ainda que nós morramos pelo Senhor, vale a pena, porque estaremos com Ele. E existe uma vida próspera e plena e saudável e vitoriosa e cheias de riqueza. A Bíblia diz que nós vamos pisar em ouro e prata. Ouro e prata não é nem riqueza no céu, isso não é nem isso. Nós vamos pisar nisso. Nós vamos contemplar a verdadeira riqueza, que é estar com o nosso Senhor. Amém? Deus é fiel. Glória a Deus! Terminamos o livro de Jó. Amanhã, Edmundo vai estar aqui comigo, trazendo estudo e meditação nos 5 primeiros salmos. Geralmente, a leitura nossa que a gente faz no livro de salmos, nós vamos ver uma média de 5 salmos por dia. Quando é o salmo 119, a gente vai ler só o 119, porque tem quase 200 versículos, né? E tem um dia que nós lemos 15 salmos, porque são salmos pequenos. Mas, no geral, média de 5 salmos por dia. Amanhã nós vamos ler do salmo 1º até o 5º. Vamos meditar, né, nesses 5 primeiros capítulos. A aplicação prática, como trazer isso para a nossa vida. E o salmo 1º, gente, é fenomenal. Como trazer os salmos para a nossa vida, para aplicação prática. E também vamos ver a revelação de Jesus. Jesus é muito revelado no livro de Salmos. Nós vamos falar muito sobre isso. Amém. Deus te abençoe também, Mamácia. Foi um prazer, para mim uma honra estar com você aqui, viu? Você e as outras meninas também, a irmã Nilde, minha querida, a Cristina também, muito prazer estar com você aqui também, Cristina, e a Marília, irmã querida também, a irmã a dona Leni também, que sempre assiste, minha mãe, que sempre assiste depois, todos que assistem depois também, dona Piedade, eu sei que vai assistir depois, eu sei que a Chiquinha vai assistir depois também, essas que sempre me falam, ontem, anteontem não consegui postar a live, logo elas me falam, cadê a live, Lorena? Então me desculpem, tá? Hoje eu vou ser bem intencional em postar ela quando eu sair daqui. Obrigada, gente, por ter ficado até o final. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E enfim, o sofrimento não é pra sempre. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Amém? Deus restaurará todas as coisas, então fica firme em Jesus, porque vale a pena servi-lo. Amém? Beijo com Deus e até amanhã, se é assim Jesus permitir. Com Deus, gente.